Bom, há duas insatisfações aí, né, deputado? Uma em relação à paralisação do avanço da matéria original e outra em relação às modificações feitas pela Câmara dos Deputados. Qual lhe incomoda mais no momento? Na realidade, eu estou afastado por licença médica. Já expressamos o nosso desejo de melhora, viu, deputado? Mas o senhor apresenta, né, uma proposta que busca resgatar as medidas originais apresentadas pelo Ministério Público. Depois de tudo que se viu na discussão a respeito daquelas medidas originais que foram tão modificadas aqui no Congresso Nacional, especificamente na Câmara, o senhor acredita que há espaço ainda para a retomada daquelas medidas? Sim, há um grande espaço. Só lembrando um pouquinho o que aconteceu. No primeiro semestre do ano passado, nós assinamos, a pedido do Ministério Público, as 10 medidas que eles propunham. Em novembro, no finalzinho de novembro do ano passado, essas medidas foram votadas e foram deturpadas, totalmente arrasadas. Das 10 medidas, só aprovaram 2 e ainda incluíram mais uma que não estava nas 10 medidas. Dessa forma, elas foram para o Senado, onde até hoje não foram votadas, estão paradas no Senado. Nesse interregno, nesse espaço de tempo, o ministro Fux determinou que as medidas voltassem à Câmara, fossem analisadas e fossem remetidas, outra vez remetidas ao Senado, dessa vez com com outro número, que é o número das medidas de iniciativa popular. A Câmara fez essa sondagem das assinaturas, concluiu que 1.700.000 assinaturas e não 2.500.000 assinaturas como originalmente tinham apoiado as medidas, as apoiassem, e as mandou de volta para o Senado. Portanto, as 2 medidas estão no Senado. Faltam essas 8, entre as quais coisas muito importantes e que ajudariam muito a fechar esse vazio. Por exemplo, deputado, o que foi retirado e que deveria voltar ao texto desse novo projeto? Por exemplo, a colaboração premiada. Hoje só permite a delação premiada, só quem está envolvido. Quem não está envolvido no crime de corrupção não pode ganhar nada com isso. Da colaboração premiada, nós temos o tocador de apito, que é nos demais países, as pessoas que têm conhecimento de um caso de corrupção denunciam. Se houver essa descoberta e recuperado algum recurso, uma pequena parte desse recurso é dada para esse colaborador. E com isso estimula mais pessoas a serem vigias, não só de recursos públicos, mas recursos privados também. E dessa forma teríamos mais pessoas olhando e vigiando para que recursos públicos não fossem assaltados por aqueles que estão delinquindo. Certo. Isso é importante retornar, né, deputado? Agora a gente sabe, deputado Mendes, que a corrupção provoca por ano perdas de pelo menos 200 bilhões de reais para o país. Então, entre essas 10 medidas de combate à corrupção, estão aí a criminalização do Caixa 2 e o aumento das penas para crimes que envolvem os atos de corrupção. Essas medidas, o senhor acredita que têm impactos realmente para o enfrentamento desse problema aqui no país? Nós chegamos à conclusão
de que, e isso tem permeado as casas deliberativas, tanto a Câmara quanto o Senado, de que se nós não criarmos uma mentalidade positiva, nós não enfrentaremos a corrupção. Nós chegamos à conclusão de que a situação que hoje nós vivemos é fruto dessa leniência, dessa tolerância. Nós transformamos o Brasil numa imensa casa de tolerância, em que a corrupção vai ficando cada vez mais disseminada, cada vez mais integrada a todos os atos do Executivo. Nós temos pessoas que ganham bem para defender o erário, não para roubar mais. E o que nós temos, ele rouba mais faz, uma aceitação. Essa aceitação é que vem gerando isso que nós estamos vendo hoje. Mas essa aceitação já não está assim tão grande, né, deputado Mendes Tamer? A gente percebe uma indignação maior da sociedade em relação à corrupção que o Brasil está vivendo hoje. Isso não pode contribuir, quer dizer, que essas medidas, esse novo projeto avance aqui na Câmara dos Deputados? Pode, graças a Deus. Ainda que está mudando essa percepção de que a corrupção é um mal maior e não um mal menor. Um mal maior. Se nós conseguirmos colocar esse objetivo, nós poderemos... Você colocou muito bem, acho que foi você, que a corrupção desvia 200 milhões por ano. Essas 200 bilhões, com B de bola, por ano. Só esse desvio da Petrobras, que é uma empresa, deu entre 30 e 40 bilhões desviados nessa destruição da maior empresa brasileira. E nós temos pesquisas que mostram que o total é muito grande e não é só o dinheiro desviado da corrupção. Ela causa um mal maior ao falsear as prioridades. Ela coloca como prioridade aquilo onde é mais fácil roubar sem ser pego. E dessa forma, cada ministério vai valendo por aquilo que ele tem para contratar, para licitar. Licitar muitas vezes sem concorrência nenhuma, sem os princípios básicos de uma concorrência pública. Agora, a gente está conversando aqui no momento em que hoje pela manhã, a primeira notícia que nós demos aqui é que a Polícia Federal prendeu Carlos Arthur Nussmann, que é presidente do Comitê Olímpico do Brasil, suspeito de comprar votos na escolha da sede olímpica de 2016. Isso é uma demonstração que as coisas estão mudando, né, deputado Mendes Tamer? Afortunadamente. Nós ainda seremos um país decente, um país onde as pessoas não aceitem a corrupção, considerem que isso é um mal que vai matar muita gente pobre que não está recebendo suas políticas públicas, não por falta de recursos, mas porque esses recursos estão sendo desviados para beneficiar pouca gente. A GOPAC, a organização global, há muitos anos vem defendendo que a grande corrupção seja considerada um crime contra a humanidade. Este ano, a Organização Mundial de Países em Desenvolvimento e Países Desenvolvidos está propondo exatamente que a grande corrupção seja considerada um crime contra a humanidade. Que bom. E aqui dentro da Câmara dos Deputados, deputado Mendes Tamer, como é que está aí esse interesse político para fazer o projeto das 10 medidas contra a corrupção andar? Nós achamos que devemos colocar o tema em discussão.
esse projeto novo que nós apresentamos volta a discutir a prescrição. Prescrição retroativa é uma jabuticaba brasileira, né? Só o Brasil tem essa. Conforme a pessoa vai atingindo uma certa idade, ela vai tendo um desconto na prescrição. Ou seja, para ela a prescrição é menor. Ou seja, dentro de menos anos ela consegue a prescrição. A opinião pública pode exercer um forte papel, um grande papel nessa hora, e fazer com que nós já conseguimos isso em outras legislações, como o caso da ficha limpa. Na realidade, os deputados estavam contra e acabaram votando a favor da ficha limpa. Pois é, deputado, mas esses deputados que estão envolvidos em atos, eles não são maioria, né, deputado? Não. E nós 26% apenas. Quer dizer, tem muito deputado ainda que pode contribuir para que esse projeto avance. Tem. Mas precisa colocar em discussão esses projetos, né? Nós temos mais de 300, somando os projetos que estão no Senado, passa de 500 o número de projetos que estão propondo medidas de mudança no combate à corrupção e na defesa do erário. Agora, o senhor me traz uma informação que eu confesso que desconhecia, que a prescrição retroativa, que eu sempre considerei algo meio realmente injusto, é algo que só existia no Brasil. É só para o nosso ouvinte ter mais clareza, por exemplo, sobre o que é isso. O prazo de prescrição ele é proporcional ao tamanho da pena, né? Então, se um determinado crime, vamos supor, um roubo tem uma pena de 4 anos, a prescrição, suponhamos, é de 10 anos. Mas se o juiz aplicar para aquela pena, para aquele roubo, uma pena de 2 anos, a prescrição cai para metade, 5 anos. Se o Estado tiver demorado 6 anos para julgar, o juiz pode considerar que prescreveu. Pode. Né? E aí gera impunidade. No caso das pessoas com mais de 70 anos, muitos especialistas têm considerado, por exemplo, que o presidente Michel Temer, é bom deixar bem claro, ele vai ser processado quando deixar o mandato, né? A autorização agora não é para ele deixar de ser processado, é para ele deixar de ser processado durante o seu mandato. Encerrado o mandato, ele se torna réu imediatamente. A questão é, como já tem 70 e tantos anos e ainda tem 1 ano e tanto de mandato, o prazo prescricional dele pode correr de tal maneira que e será julgado na primeira instância, ele contaria com os prazos muito a seu favor, já que a prescrição para quem tem mais de 70 anos corre na metade do tempo, não é isso, deputado? É isso, corre na metade. E há uma outra prescrição, há um outro vazio, além dos 70 anos, dos 18 aos 21 anos. Há uma prescrição pela metade também, que acompanha, que esqueceram, quando a pena caiu para 18 anos... Quando a maioridade diminuiu de 21 para 18. Né? 21 para 18, esqueceram de mexer na prescrição. Sim. Deputado Antônio Carlos Mendes, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Um excelente dia, muito bom trabalho. Obrigado. E pronta recuperação, até pela paixão com quem tem sido o defensor dos temas que milita aqui na casa. O combate à corrupção, eu sou que é presidente do capítulo brasileiro da Organização Global de Parlamentares contra a Corrupção, e também os temas ligados ao setor elétrico, que o senhor tão constantemente conversa conosco aqui.